Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2. Ela foi organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a Gerência de Relações Étnico-Raciais e com a Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e a Multirio. A sua transmissão está sendo realizada pelo aplicativo Rio Educa em Casa e pelos canais da EPF e Multirio no YouTube. Serão 5 dias cheios de atividades síncronas e assíncronas, presenciais e remotas, tudo com o objetivo de promover reflexões inspiradas em temáticas significativas para ficarmos por dentro do Fundamental 2. A programação vai contar com vivências que vão acontecer presencialmente em diferentes locais da cidade. Teremos ainda, de forma virtual, mesas temáticas, com especialistas e convidados da rede. E rodas de conversa, um espaço de trocas de experiências, de ampliação de repertório e de diálogos com diferentes setores da secretaria, as gerências de educação e os profissionais da nossa rede. Toda a programação detalhada você pode encontrar no link abaixo, na descrição do vídeo, ok? Eu sou a Thaísa Menezes, sou pedagoga, sou professora de educação infantil da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e integro a Gerência de Relações Étnico-Raciais. Também sou mulher sambista, faço parte e presido a ala de compositores da Acadêmicos do Cubango e atuo nos movimentos sociais relacionados ao samba. Bem, gente, hoje eu vou mediar essa roda aqui. E a gente está falando da temática educação integral. Somos todos iguais? Aqui vamos falar sobre educação integral, fortalecimento de identidades, pertencimentos étnico-raciais, de inclusão, de equidade de gênero e de narrativas escreviventes. E aqui nesta roda, eu não vou estar sozinha. Vocês vão ver. Vou começar convidando a Aniele Franco. Gente, Aniele é tanta coisa porque eu vou ter que precisar de uma colinha aqui, tá? Professora, escritora, palestrante, formada em jornalismo inglês, bacharel licenciada em inglês de literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestra em jornalismo e inglês e em relações étnico-raciais pelo Cefet. É diretora do Instituto Marielle Franco e atualmente é doutoranda em linguística aplicada pela UFRJ. Seja bem-vinda, Aniele. Continuando, temos a presença da Ellen Ferreira, educadora dos anos iniciais do ensino fundamental, graduanda em pedagogia pela Unirio e pesquisa infâncias e territórios junto ao GEASUR, Unirio, diretora criativa e educacional da iniciativa Pretinhas Leitoras, que eu sou muito fã, e conselheira consultiva do Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, MUCAB. Colaboradora pedagógica no programa Encontro com as Letrinhas, Rede Globo, e cofundadora do Coletivo Negro Luísa Maim, Unirio. Seja bem-vinda, Ellen. Agora apresento para vocês Sinária Rúbia, que é mestranda em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, graduada em Letras Português e Literatura, pesquisadora nas áreas de literatura infanto-juvenil negra e contação de história, de inspiração griot, educadora, ativista e instrutora nas áreas de arte, cultura e escritora de literatura infanto-juvenil negra. Trabalhou e compôs grupos, projetos e organizações que atuam nas áreas de direitos humanos, combate ao racismo e violência de gênero, desenvolvimento territorial e geração de renda. Consolidou sua experiência na criação e produção ao atuar em diversas funções
na execução de projetos sociais e culturais. Integrou a equipe de coordenação da Agência de Redes para a Juventude, fez parte da gestão de grupos culturais que realizam ações com diversas linguagens artísticas. Atualmente é gerente de livro e literatura da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Sinara. E, finalmente, temos também a presença de Pamela Carvalho, que é educadora, historiadora, gestora cultural, pesquisadora, ativista das relações étnico-raciais e de gênero dos direitos populares de favelas, é mestre em educação pela UFRJ e faz parte do grupo de pesquisa Intelectuais Negras da UFRJ. É coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades nas redes de desenvolvimento da Maré e apresenta institucionalmente a organização da Secretaria Executiva do Fórum Permanente pela Igualdade Racial. É fundadora do Quilombo Etu, coletivo que trabalha a cultura popular a partir de uma perspectiva de educação antirracista. Seja muito bem-vinda, Pamela. E para iniciar os nossos trabalhos, gostaria de convidar Aniele Franco. Gente, muita responsabilidade falar antes dessas 3 mulheres e de você também, né, Thaisa? Primeiro, obrigada pela apresentação. Eu acho que eu nunca tive numa roda que eu me sentisse tão à vontade, tão bem representada, e eu aqui tentando anotar o currículo de geral, né? Porque Pamela, Ellen, Sinara, a gente já fez várias coisas juntas, mas a gente nunca esteve assim numa roda ao mesmo tempo. Então, obrigada pela apresentação, Thaisa, você é maravilhosa. Uma honra estar aqui com vocês. Eu preparei uma fala inicial que eu acho que também vai dialogar muito com as meninas, porque se eu conheço bem um pouquinho de cada uma, se o que a gente tem de melhor e de incomum aqui, eu acho que é a raça. Eu não estou falando da raça, né, étnica, estou falando da raça mesmo de correr atrás, de estar ali, de estar determinada. E são mulheres que eu acompanho, eu me arrepio a falar, porque a gente tem vivido momentos muito difíceis, né? Então, quando a gente se reconhece uma na outra e quando a gente perpassa por tantas coisas esses últimos anos, que têm sido talvez os anos mais difíceis em relação a qualquer mulher preta, né? Da minha geração, eu diria, a gente fica feliz de estar aqui. Então, é isso. Eu sou a Aniele, eu sou professora de coração. Infelizmente, hoje eu estou fora da sala de aula esse ano, mas eu dei aula até dezembro de 2021. Espero, se Deus quiser, voltar ano que vem para a sala de aula, que é o meu lugar onde eu amo estar. Mas eu queria trazer algumas coisas hoje para a gente iniciar esse debate, que é, eu morei alguns anos fora nos Estados Unidos, jogando vôlei e estudando, né? E quando eu retorno ao Brasil para lecionar, eu sempre dei aula para Fundamental 2 e ensino médio, assim, eu nunca peguei os pequenos. Eu peguei algumas substituições, mas nunca peguei os pequenos. E como a minha realidade de sala de aula sempre foi as aulas em escolas particulares, eu tinha, na verdade, poucos alunos negros e poucas alunas negras. Os poucos que eu tinha eram muito apegados a mim. E aí eu faço esse paralelo em relação à minha própria experiência de professora, aluna, porque quando eu vou morar fora, eu vou para um lugar que era majoritariamente negro. Eu saio daqui de uma escola particular no meu ensino médio, eu estudei em escola pública até o ensino médio. No ensino médio eu ganhei uma bolsa para jogar vôlei. E aí eu estudava em Botafogo, que é isso, Zona Sul do Rio de Janeiro, eu saía da Maré. Então minha mãe acordava a gente 5 horas, 5h30 eu tinha que sair andando, atravessar todo o Conjunto de Esperança, atravessar a passarela, esperar o ônibus ali na Brasil, em frente à Fiocruz. Então, eu sempre olhava para aquele castelo e pensava, gente, esse castelo é lindo, queria entrar. E pegava o ônibus ali e ia para Botafogo. Eu nunca tive uma professora preta. A minha única professora negra no ensino médio foi a Regina, que era uma professora de história maravilhosa. Inclusive, foi na mesma escola que eu tive aula com o Marcelo Freixo, hoje atual deputado. Então, para vocês terem uma ideia, assim, ela era a única mulher preta que tinha e não tinha nenhum homem negro também. E aí eu ganho essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e quando eu chego lá, eu me deparo com uma realidade totalmente diferente. Eu entro pelo Texas, depois eu fico em Louisiana, Carolina do Norte e Flórida, onde eu estudava em HBCUs, que são considerados os colégios negros, né? Onde nós temos mais de 90% de estudantes e professores negros. Então, era mínima aquela parcela.
E aí a minha vida dá aquele choque cultural. E eu começo a gostar daquilo ali. Então, eu com 16 anos, num lugar, aprendendo e tendo aula com mulheres negras lindíssimas, com homens negros super, né, despojados, assim, me trazendo para uma realidade que minha mãe, minha irmã, minhas avós, minhas tias falavam. Cara, a gente tem que estar em qualquer lugar onde a gente quiser estar. E eu fico 12 anos. Eu fui para lá para ficar apenas 2, acabei ficando 12 anos. Quando eu volto para a UERJ, eu conheço uma professora negra, que era a Janaína, que até hoje está lá, é diretora de letras. E eu fui me fortalecendo e me inspirando. E eu tenho certeza que ela ensinar, a Pamela, e você também, Thaisa, tem alguém que inspira a gente a seguir nesse caminho, porque quando eu me formei nos Estados Unidos, que eu volto para cá, eu já sabia que eu queria dar aula, mas ao mesmo tempo eu era formada, eu sou formada em jornalismo. E a primeira entrevista que eu fiz numa emissora muito grande aqui do Brasil, eu ouvi que meu rosto não era rosto para bancada, porque a entrevista que eu fiz era para apresentar jornalismo esportivo. E eu ouvi assim, tipo, com aquela cara e com a coragem, o rapaz teve, assim, tipo, a maior frieza de falar: o seu rosto não é para bancada. E como que a gente fica com aquilo, né? Eu era apenas uma jovem, tipo, né? Tava ali nas férias, eu ia fazer ainda 22 anos. E eu trouxe isso muito para os meus alunos. Então, como a gente está falando de um tema que perpassa pela educação, de relações étnico-raciais, eu sempre disse aos meus alunos, e eu sempre tentei incentivá-los da melhor maneira possível de dizer: não importa como o seu cabelo tá, do jeito que você gosta de usar, a sua maneira de falar, porque a gente tem a nossa maneira de falar, de se comportar, de sorrir, de chegar chegando. Não importa, você pode ser o que você quiser. E eu passei muitos anos olhando para mim, pensando assim: poxa, não tem um professor que fale isso para mim. E eu demorei, mas eu achei. E quando eu fui achar isso, eu estava já em faculdade no exterior e aqui. E acho que essa é a minha maior frase que eu queria dizer hoje, que é o que a minha mãe falava para a gente, a minha avó falava para a gente pequena, e na verdade a minha mãe fala até hoje, que é: o nosso conhecimento ninguém tira. Não importa quem somos, como somos, definitivamente não somos iguais. A gente, né, nós somos muitos plurais, nós somos diversos. Mas se tem uma coisa que eu acho que a mulher preta já carrega em si, acho que o povo negro, e eu falei muito isso na minha dissertação de mestrado, que mesmo que a gente se reconheça na dor, como fala Vilma Piedade, com dororidade, mesmo que a gente se reconheça no amor, como traz Bell Hooks, aí agora que tem um livro que foi traduzido há poucos meses atrás aqui no Brasil, mesmo que a gente se reconheça ali na coisa da luta de classe social, como traz Angela Davis, a gente se reconhece porque a gente sabe o que é estar nos pés e nos sapatos e na vida de uma mulher preta, favelada, que luta por uma educação, né, mais eficaz, que luta porque o seu povo não seja assassinado. Então, mesmo passando por diversas experiências, diversas universidades, hoje, estando dentro ali da FRJ, eu acho que Pamela pode falar muito melhor do que eu, porque eu sou ali uma caloura na FRJ, mas eu senti um lugar muito acolhedor para os anos iniciais, porém, na pós, eu vi pouquíssimas mulheres negras e pouquíssimos homens negros, né? Não só professores, mas também alunos. Mas é isso, a gente está adentrando espaços e lugares que as pessoas diziam que a gente jamais chegaria. Eu acho que vale citar que a Mari, quando foi se candidatar, as pessoas duvidaram muito dela, mas ela consegue chegar e ser eleita com 46 mil votos. Eu acho que é um dos poucos exemplos, né? Eu acho que tem tantos outros que a gente pode dar, mas quando a gente fala de educação, quando a gente traz para nós, para a nossa realidade, para nós mesmos, né? Eu acho que eu queria passar um pouco disso hoje, que o nosso conhecimento ninguém tira, não importa onde você estuda hoje, não importa se muitas vezes a gente vai ter aquela vontade de, né, de realmente desistir, porque a gente está falando aqui com adolescentes de Fundamental 2 e médio, e aí eles vão olhar e falar assim: ah, é muito mais legal ficar no Instagram, é muito mais legal estar dançando no TikTok. E a gente sabe que é muito maneiro tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem alguém ali atrás da gente que veio antes, que a gente se inspira, tem alguém que a gente quer fazer orgulho, né? Tipo, dar aquele orgulho, deixar orgulhoso. Então é um pouco do que eu queria passar hoje inicialmente, dizendo que mesmo nas diferenças, mesmo que a gente, né, passe por muitos desafios e queira desistir de adentrar, de se manter, de permanecer em lugares que fazem bem e que acolhem, que incidem e que fortalecem a nossa educação, eu sempre costumo dizer que eu olho para quem veio antes de mim. Então, eu olho para minha mãe, para os meus pais, para a Mari, para as minhas tias, para minhas avós e falo: cara, eu não vou desistir.
Eu acho que tem um exemplo maravilhoso aqui, que uma vez eu estava na mesa com as filhas da Ellen, e elas falaram, né? E eu perguntei, quem inspira? Acho que Sinara estava também. E elas falaram, minha mãe. E é isso, quem me inspira é poder estar aqui com vocês, quem me inspira é Marielle, quem me inspira é minha mãe, minha avó Filomena, que muitos anos atrás fazia reuniões escondidas para fortalecer mulheres negras lá em João Pessoa. Então, que essa roda fortaleça todo mundo que está assistindo a gente, que os adolescentes, os jovens, os professores se inspirem. E eu tenho certeza que tanto eu quanto todas vocês aqui vão sempre estar à disposição para a gente debater educação de um ponto de vista racial, de um ponto de vista que nos atravessa, porque não dá mais para fazer política, para fazer educação, sem que nossos corpos estejam presentes, sem que mulheres como essas aqui nessa sala estejam presentes. Então, esse é meu recado inicial. Quero agradecer para não passar do meu tempo, porque a gente tem aqui muitas mulheres que eu também gostaria muito de ouvir, e é isso. Obrigada, Thaísa. Gente, maravilhoso, Aniele, muito bom te ouvir, muito bom ter a sua participação aqui. E agora eu queria que a Ellen, a professora Ellen, falasse um pouquinho sobre o tema e sobre o projeto também das Pretinhas Leitoras. Bom dia, Rede. Bom dia a todas as mulheres incríveis que comigo compõem essa manhã de muita energia, de muita sabedoria e de uma possibilidade única para a maior rede de educação que fala de ensino fundamental na América Latina, a SME. A possibilidade da gente repensar as práticas docentes que vão impactar significativamente mais 500 mil alunos e alunas em toda a cidade do Rio de Janeiro, dando, assim, uma excelente apresentação do Brasil para o mundo naquilo que a gente acredita ser de melhor, né? A necessidade de impulsionar a nossa juventude, as nossas infâncias. E esse realmente é um desafio que me toma muito e que deve tomar todos nós, porque nós temos um país ainda extremamente racista e que tem como objetivo chacinar os nossos corpos e os corpos dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos tios, professores e professoras que também sejam negros e negras. Nós não estamos aqui alheios a nenhum tipo de violação desse Estado. E por que eu trago isso? Porque passou da hora da gente falar de educação numa perspectiva folclorizada, quando se debate a questão das mulheres, dos homens negros e negras, das pessoas indígenas neste país. A gente está falando da necessidade de assegurar a vida, da necessidade de garantir o futuro, da necessidade de retomar a história e de, assim, pensarmos, de fato, um país democrático, um país justo, um país que realmente tem um compromisso com a vida. E isso passa, sim, pelo comportamento político, pelo posicionamento político de cada um de nós. Passou da hora da gente acreditar que é só um curso que vai fazer com que nós, professores e professoras, tenhamos todo o arcabouço teórico para lidar com as questões que cotidianamente nos atravessam. Inclusive, passou da hora da gente achar que estão nos livros as respostas que a gente procura. A gente precisa compreender que tanto os problemas que hoje são apresentados na televisão, eles estão cotidianamente nas nossas salas de aula. E o fato da gente não ter uma resposta não significa que nós não podemos fazer nada. Inclusive, para nós, bons pesquisadores e professores da sala de aula, essa é uma oportunidade incrível de pesquisação. É a possibilidade de nós nos unirmos a alunos, alunas, comunidade escolar, corpo docente, o corpo diretivo, e pensar caminhos e estratégias para que a escola realmente possa estabelecer como um grande local de encontro, como um grande local de fazer com que todas essas sabedorias, todas as experiências, todas as possibilidades de narrativas possam confluir. Eu sou a Ellen Ferreira, mãe preta, oriunda do Morro da Providência. Hoje eu estou com 32 anos, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, vai que no futuro, né? Mas 32 anos hoje. Eu sou mãe de 3 meninas, Eduarda Ferreira, Helena Ferreira e Elisa Ferreira, ambas estudantes da rede pública de ensino. Eu acredito nessa rede, eu sou professora dessa rede, eu me formei para poder dar aula dentro do prédio público de ensino. Não tinha nada mais estratégico na minha cabeça, que começou a dar aula no território aos 7 anos de idade. Comecei a montar a minha escolinha aos 7 anos de idade na casa dos meus pais. E quando eu penso, então, em tornar isso uma profissão, fazer para a vida, a minha estratégia foi, vou para dentro da escola, já está pronta, não vou precisar construir, não vou precisar pagar. Cabe ressaltar aqui
o incentivo do meu pai de colocar um bico de luz numa laje inacabada para eu receber as crianças e depois ele querer me pagar R$ 15 para eu não receber mais, porque o barulho era absurdo. E aí eu tive que lançar as minhas estratégias. E essa narrativa, ela tem a ver com a necessidade da gente começar a perceber que crianças, elas também produzem estratégias para solucionar problemas. Nós temos uma sociedade que dificilmente fala com crianças, e eu digo isso pela experiência com o Eduardo e a Helena, em função do Pretinhas Leitoras. Elas recebem questionários, às vezes, que pessoas com mestrado e doutorado teriam dificuldade em responder. A dificuldade de abordar uma criança denuncia muito sobre o nosso tempo de escuta e como é que a gente vem percebendo elas se colocarem nos espaços. É importante também dizer que essas crianças, quando elas estão em pares, conseguem potencializar as possibilidades de experimentação. E isso é uma prática que, de fato, a gente precisa retomar. Sei que estou falando para professores e professoras da rede de ensino que possuem grandes desafios e obstáculos na hora de implementar os seus planejamentos. Isso aqui não faz com que nós não tenhamos um olhar crítico para as deficiências da nossa rede e a necessidade de seguirmos em luta para que melhorias sejam realmente efetivadas e assim nós possamos assegurar não somente os nossos direitos enquanto pares profissionais de ensino da cidade do Rio de Janeiro, mas como também investir melhorias para o nosso alunado. Entretanto, é importante dizer que a prática de ensino ela é vívida, como os alunos que estão nas nossas frentes. E todos os dias ela pode ser replanejada, todos os dias ela será mudada. Dessa forma, responda ao questionamento sobre a educação integral, pensando em educação integral, a pergunta era, nós somos todos iguais? Impossível, que bom que não somos pluriversais. Entretanto, aqui, quando a gente se olha enquanto pessoas, temos coisas em comum, coisas que nos afetam e que precisam ser vistas. E, claro, o discurso de humanizar os nossos corpos, que é extremamente importante, ainda se faz necessário ser aproximado do discurso de sou humana? Sim, sou, mas sou uma mulher negra e sou vista como tal, antes, inclusive, de ser vista como humana. Por isso é importante dizer que, para além dessas questões de gênero, de classe, de raça, de nacionalidade, existe a necessidade da gente estar pontuando que hoje nós ainda precisamos estar apontando o quanto que esse racismo vem assassinando as nossas vidas e também silenciando as nossas histórias. O Pretinhas Leitoras, ele é uma invenção de criança, como a minha escolinha foi uma invenção de criança, e já passaram pela minha mão mais de 3.000 alunos. E hoje a gente percebe que a invenção de uma criança que observa, porque as crianças se tornaram verdadeiras observadoras numa cidade que manda a criança calar a boca o tempo todo, que manda aluno calar a boca o tempo todo, toda hora ele está atrapalhando. Elas se tornaram verdadeiras observadoras, são as grandes interpretadoras dos seus olhares. Pensem muito nisso quando chegar numa sala de aula. Às vezes parece que não, né? O olhar que se dá para uma criança, a forma com a qual a gente joga os braços, o modo como o qual o nosso corpo se coloca no espaço, ele é facilmente interpretado pelo nosso povo, sobretudo por um povo como o nosso, que teve que aprender a falar diversos idiomas para sobreviver na sociedade. A gente fala o português, a gente fala o favelês, a gente fala o culto, a gente fala o padrão, a gente fala tudo, porque, de fato, as nossas narrativas, o tempo todo, elas são cortadas, elas são impedidas, elas são desqualificadas dentro da escola. E o que eu procuro hoje chamar a atenção dessa rede que tanto me orgulha fazer parte? Nós estamos, neste momento, fazendo algo incrível. Nós estamos aqui retomando os rumos do que chamam ser universal. Nós somos mulheres que acreditamos no pluriversal. Que interessante. Nós vamos refundar o pensamento filosófico atual, ou, caso ele não queira, teremos que apresentar outras propostas de repensar a vida. E eu convido todas e todos para fazer isso, porque neste momento, diante de todo o cenário que se apresenta até aqui, é perceptível que deu errado nós apresentarmos esse mesmo lugar para os alunos, né? Todos os dias apresentar a Branca de Neve. Não é possível, gente. Branca de Neve é um clássico tão antigo. Não é possível que a gente vá continuar silenciando narrativas de outras meninas que, inclusive, sofrem violações sexuais, violações em função do gênero. A gente quer falar aqui
de Branca de Neve e 7 Anões, e a gente, então mas falem da sobrecarga de você trabalhar numa casa para 7 homens. Então, vamos fazer uma contextualização, porque as suas meninas, as suas alunas, os seus alunos estão procurando maneiras de conseguir dinheiro para sobreviver, porque o nosso país, neste momento, é um país que está na linha da miséria. Como é que a gente não vai conseguir relacionar assuntos hoje que, de fato, têm a ver com a importância dessas crianças estarem vivas? A gente precisa ampliar essa perspectiva. Para finalizar, porque eu nem coloquei aqui para contar, mas eu acredito que eu já esteja quase estourando o meu tempo, eu quero trazer aqui uma pesquisa importantíssima da Fabiola Roldan, que está mestrada hoje na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela fez uma pesquisa na graduação muito interessante, dizendo que de todas as edições do Jabuti, digamos aqui 63, parece que 60 dos premiados da literatura infantil, eles narravam sobre fábula. Então, depois vocês não se assustem quando vocês acharem que nas eleições estão precisando de um salvador, de um príncipe encantado que vai salvar todo mundo, de um livro que vai trazer um livro mágico, né? Que vai trazer todas as soluções. A literatura, ela também vai apresentar aí possibilidades da gente tratar a história como a gente gostaria de tratar. Ou a gente trata de um lado místico e acredita que tudo vai acontecer num dado momento com um pó de pirim-pim-pim, ou a gente se responsabiliza por disputar narrativas, escrever outras histórias e convidar outros atores para que possamos juntos repensar qual é o lugar que nós estamos. O Pretinhas Leitoras, então, portanto, ele segue sendo essa invenção, é uma invenção da Helena Ferreira, junto com a Duda Ferreira, que eu tenho muito orgulho de dizer que são minhas filhas, que são alunas da Rede Municipal de Ensino. Duda hoje está numa outra rede. O Pretinhas Leitoras também, ele se torna uma causa, é uma causa ativista feminina, negra, é uma causa territorial, infanto-juvenil, que vai objetivando construir uma sociedade equânime. E para isso a gente tem, sim, um cutucador de carne, né, que a gente costuma dizer, que é o livro, é a literatura afro-referenciada. Mas, para além disso, que vocês podem, inclusive, conhecer mais acessando os canais @Pretinhas Leitoras no Instagram, também em outras redes, a gente fez, durante a pandemia, esse livro aqui, que é o Favelas, e esse livro reúne a narrativa de 100 crianças de 5 comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é importante que vocês vejam o quanto que o perfil dessas crianças que estão nas favelas e periferias, ele reivindica o afeto, ele reivindica a vida, ele reivindica a possibilidade de ser e existir como todo, de não precisar ir para a escola e esconder o seu linguajar, do professor e professora compreender que existem muitas maneiras da gente poder se comunicar. Acho que a Aniele está aí também, linguística. A gente sabe da importância de oferecer um ensino que possibilite que as crianças saibam o padrão da língua portuguesa, mas ele não é único. A gente está num país que tem mais de 300 nações indígenas, a gente está num país que tem troncos que vão formando a língua portuguesa, apresentados tanto pelas nações indígenas como pela comunidade, pelas nações negras que para cá vieram, e a gente necessita compreender que dar aula, que estar em conexão, que estar junto com os alunos, está para além dos livros, está para as pessoas. E com relação ao racismo, eu encerro esse momento dizendo, professores e professoras, que o silêncio não protege ninguém, como Audre Lorde diz para a gente, né? Não adianta você ver uma situação de violência e achar que aquilo ali, não sendo dito, é melhor para todo mundo. A gente precisa dizer, a gente precisa colocar o nosso sentimento em linguagem e a gente precisa colocar as nossas linguagens em ações. E eu sei que não é simples, não é fácil, mas olha para o seu lado, que bom. Você tem mais de 30 pessoas na sua sala de aula cotidianamente que estão com você e podem, sim, pensar caminhos surleadores para a sociedade que a gente quer. Muito obrigada, gente. Gente, fala linda da professora Ellen, muito emocionante. E agora, para dar seguimento, né, o andamento da nossa mesa, queria com muita honra convidar e dar a nossa palavra a Sinara Rúbia. Olá, bom dia a todas. Grande satisfação de estar aqui falando para professores da rede, um lugar que eu me sinto totalmente à vontade, por
por ser um trabalho que já desenvolvo de diálogo, formação continuada e permanente junto de professores que estão na base, que estão dentro de sala de aula, e também compartilhar essa mesa, esse diálogo, essa conversa aqui com as minhas parceiras, companheiras, irmãs da vida, né? De tema, de trabalho, de projeto. São todas grandes referências para mim, inspirações, aquele tipo de mulheres que, quando as coisas estão difíceis ou quando você precisa pensar de algum exemplo, de alguma solução, é só você fechar os olhos e lembrar da existência delas, buscar nas redes delas, se inspirar nelas e, a partir delas, começar a pensar coisas para que a gente tenha diálogos conjuntos e trabalhos conjuntos para que a gente se fortaleça nessa luta comum nossa, diária, do cotidiano, apesar de toda a nossa diversidade, porque já começando no tema, né, uma frase que eu não chamaria de clichê, que é conhecida de todos, mas eu acho que ela precisa todo momento ser reafirmada. A única coisa que nós somos iguais é nas nossas diferenças, né? E isso é muito bom. Obviamente que a gente luta por igualdade de direitos, né? É a nossa luta. A única igualdade que nós desejamos, que nós buscamos, que reivindicamos, é a igualdade de direitos que historicamente têm sido violados. E é importante, gostaria já de começar enfatizando isso para os nossos educadores, porque a diversidade, ela é plena, ela é o que nos compõe, ela precisa ser olhada como um elemento rico. E quando a gente, e às vezes pode ter alguma confusão, né, com essas afirmações que a gente cotidianamente somos todos iguais, somos todas iguais, isso pode pensar a igualdade como aquele padrão, aquela norma que não representa toda a sociedade, aquela norma que se corre atrás, que se busca ela, negando toda a diversidade. Queria chamar a atenção também para o lugar que, às vezes, de maneira comum, é colocado a diversidade, né? A diversidade é sempre aquilo que vai destoar de um padrão, de uma normalidade que nos é imposta, que nos é colocada, sendo que essa dita normalidade, esse padrão, também é um aspecto de diversidade, né? Também é um fragmento. Então, eu tenho percebido muito isso. Quero falar que, como todas, né, é isso, né? A gente acaba, enquanto mulher preta, historicamente tendo muitos pontos em comum. Eu sou uma educadora de formação desde o ensino médio. Eu fiz o antigo normal, né? Meu ensino médio, que antigamente era segundo grau, foi o magistério. Então, tenho pensado, me apaixonado pela sala de aula desde então. Porém, sempre estive muito próxima da escola, nunca fui afastada da escola, a partir de um outro viés, sempre da arte e da cultura, sempre da literatura. Eu sou uma contadora de história. O que me estimulou foi, em algum momento da minha vida, quando me reconheci politicamente o que significa ser mulher negra, sempre soube que fui negra. Isso foi colocado para mim de uma maneira não tão interessante, uma maneira, na verdade, violenta, porque eu acho importante, eu gosto muito de compartilhar essa história, porque hoje eu percebo que, infelizmente, pelas minhas experiências e andanças enquanto pesquisadora, educadora pesquisadora, é uma realidade que eu vivi em toda a minha infância de formação na escola, né? Eu sou uma mulher de 46 anos, é importante pontuar aqui, acho que sou a mais velha aqui dessa mesa, sou uma mulher de 46 anos, tive uma vivência muito violenta, infelizmente, na escola, fui criada em um meio onde, para resumir a história,
eu sou uma mulher que eu sempre tenho dito isso ultimamente. Eu orava todos os dias pedindo a Deus perdão pela cor da minha pele, porque aprendi que eu era descendente de Caim, aprendi que eu era descendente de Cã, Caim, o irmão invejoso que matou Abel, Cã, o filho que Noé amaldiçoou. Aprendi isso, né, na minha vida, na minha formação enquanto criança. A escola que eu estudei não retirou isso, não corrigiu isso, não me trouxe outras possibilidades, fortaleceu isso. E, a partir disso, eu me tornei uma educadora para criar possibilidades e pensar possibilidades de uma nova educação, né? De uma nova educação dentro desse espaço da escola, quando me torno uma mulher que compreende politicamente o que é ser mulher negra, quando encontro, através da arte, da literatura, da contação de história, sou neta, apesar de ter tido, né, esse meio, eu também sou uma mulher formada paralelamente a partir dos valores civilizatórios da minha família. Sou neta e filha de contadores de histórias, de mulheres que preservaram suas histórias, histórias pretas, narrativas pretas, exemplos de mulher preta. Então, isso foi sempre a minha outra base, a minha fuga, e a partir daí sempre conseguia desenvolver novas possibilidades para poder fugir daquela violência cotidiana que eu vivi dentro de um espaço religioso e dentro de um espaço escolar. Então, eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com professores que eu tive na minha graduação, que eu concluí em 2005, que eu fui justamente pensar a escola pública, né? A partir de uma pesquisa com 12 escolas públicas, fui pensar as crianças na escola pública, que tipo de literatura, que tipo de narrativa que aquelas crianças, foram 40 meninas, fiz um recorte de gênero, meninas de 4 a 12 anos, fui dialogar com essas crianças e ver que tipo de literatura que elas consumiam nos espaços escolares e como que esse tipo de narrativa hegemônica interferia na construção das identidades daquelas crianças negras que eu as reconhecia como negras. E o resultado desse trabalho impactou muito a minha vida, redirecionou a minha vida e fez com que, a partir de 2005, eu me tornasse uma pesquisadora, uma escritora de literatura e desenvolvesse projetos e iniciativas de diálogo junto com professores para que, a partir de uma narrativa contra-hegemônica, que é a literatura negra, para que, a partir das escrevivências, né, que a Conceição Evaristo está aí cunhando, que cunhou, que desenvolveu e nos lega ainda em vida, graças a Deus, axé, e que dialoga com a gente, que nos serve como ferramenta teórica de trabalhos e reflexões, que são essas escrevivências que estão ali assentadas dentro desses livros infantis. E também quero chamar a atenção para os valores civilizatórios que estão traduzidos e carregados, esses valores civilizatórios também cunhados pela nossa querida Azoilda, que nos legou, que nos evidenciou isso teoricamente, que a gente também tem isso cada vez mais como ferramenta teórica para o nosso pensar, para que nós possamos pensar a nossa educação antirracista, que nós estamos cada vez mais pensando e refletindo sobre para a sala de aula. Por que eu trago o meu exemplo pessoal? Porque, apesar de ter sido, né, essa mulher que vivenciou isso ali nos anos 80 e nos anos 90, e hoje ainda essa realidade ainda é constatada dentro das nossas salas de aula. Nós temos muitos avanços, temos muitos desenvolvimentos, mas crianças ainda estão sendo violadas nos seus direitos de ter ferramentas pedagógicas, conteúdos pedagógicos
que lhes representam e que vão contribuir para a construção das suas identidades, para a sua formação enquanto indivíduo político, ser pensante. Isso ainda está sendo violado, né? Isso ainda, apesar de eu compor uma rede de professores e educadores que já estão pensando nisso, de trabalhar com esse tipo de formação, né? Algo que eu comecei de maneira mais efetiva no ano de 2007, que já passou por essa experiência mais de 500 professores e educadores. É sobre isso, né, que eu estou agora, no mês que vem, defendendo meu mestrado, falando sobre esse letramento de negritude, esse letramento racial crítico, eu estou chamando de letramentos de negritude, que são letramentos de inspiração griot, que são essas ferramentas que a gente vai encontrar dentro desse universo, desse acervo que tem crescido cada vez mais, mas que a gente precisa prestar muita atenção, porque coisas podem ser repetidas dentro desse setor, dentro desse universo que é a literatura, que a gente está chamando de literatura infanto-juvenil, com protagonismo negro. A gente tem os nossos griots, os nossos mestres e mestras de cultura popular, que se hoje a gente fala de valores civilizatórios preservados que estão servindo para essa educação antirracista, é porque eles foram preservados historicamente a partir dessas pessoas. São as pedagogias que eu tenho chamado de pedagogias sankofas, né? Pedagogias para a vida, que são preservados para essa pessoa. Então, a gente precisa, né, desconstruir, descortinar e olhar para além, porque a gente tem muitas referências, já foi dito aqui, né? Eu anotei aqui, nosso próprio conhecimento, a Aniele falou muito isso, né? Nosso próprio conhecimento, nós precisamos confiar no nosso próprio conhecimento, porque ele pode não ter sido conhecimento válido, fundamentado até hoje, legitimado pela academia, mas por conta de um processo histórico que divide, né, que dividiu em algum momento o que é conhecimento válido e o que não é conhecimento válido. Mas nós carregamos valores importantes, visões de mundo, cosmovisão de mundo importante. Então, a gente precisa acreditar nisso e apostar nisso, pela nossa vivência, pelas nossas experiências enquanto mulher negra, para que isso possa compor a nossa pedagogia cotidiana dentro de sala de aula. Então, não só dentro de um acervo de literatura, mas existem agentes sociais, pessoas que são o que eu chamo hoje de griot, que são os nossos mestres e mestres de cultura popular, que têm saberes e conhecimento que devem, que podem nos servir. E isso é lei, é uma lei que ainda está em tramitação, porque ainda é pouco conhecida, então tem pouca luta sobre ela, tem pouca reivindicação, que é a lei griot. E ela já está ali formulada, ela está categorizada, e ela é para que a gente tenha esse instrumento a partir da nossa educação formal. Então, já foi uma coisa que eu quero enfatizar aqui também, que eu acho que já estou finalizando aqui meu tempo, que é essa coisa da escuta das crianças, né? Essa violência do silenciamento, esse cala-boca daqui, as turmas que são silenciosas, que são barulhentas, essa falta de compreensão com as turmas que são falantes, que chegam cheias de energia, que chegam cheia de potência, né? Essa energia que vai ser confundida como arbitrariedade, mas que a gente pode mudar o paradigma, enxergar como potência e trabalhar novas possibilidades pedagógicas com esse aluno que tem que ficar ali sentado dentro de sala de aula, numa carteira, que tem que ser uniformizado, que tem que estar em fila, e que a gente não consegue avançar nesse modelo tradicional falido de escolaridade, mas que a gente tem professores que já estão pensando a circularidade, que já estão pensando a roda, que já estão pensando novas possibilidades. Então, queria fazer um apelo mesmo educativo para que se possa sensibilizar o olhar para essas novas possibilidades pedagógicas. Isso é urgente, é muito urgente. Eu acompanho muita coisa, muitos alunos, muitas crianças que ainda têm sido violados, que têm tido dificuldade, que têm tido falta
de compreensão. Eu acho que as coisas positivas já estão sendo colocadas, eu acredito muito nessa gestão, eu acredito muito na Gerê, eu acompanho o trabalho da Joana, eu acompanho o trabalho do Pedro, eu sei que tem sido desenvolvido muitas coisas. Então, eu aposto muito nisso para que a gente, com urgência, mude urgentemente esse modelo falido de educação, que a gente repense esse currículo, que os conteúdos da diversidade, eu estou colocando diversidade tudo, até uma branquitude que é colocada como normalidade, que ele possa fazer parte do currículo realmente de fevereiro a dezembro, que isso realmente possa ser garantido, porque não tem sido, tem tido muita resistência, e que nós possamos também ter esse investimento com os nossos professores e com nossos educadores, que ainda não têm um currículo de formação que contempla todo esse ensino e esse conhecimento que a gente precisa ter. Então, é isso que a gente tem tido. É a formação paralela continuada, ainda é o trabalho de uns e outros que acumula, somatiza esforços para que a gente possa transformar. Então, é isso. Tem muita gente, tem muita referência, tem muita busca, tem muita ferramenta, mas a gente precisa de realmente, urgentemente, um compromisso político por parte de todos os professores da rede para que a gente possa avançar rapidamente e urgentemente, burlando o tempo das nossas burocracias estatais que emperram esse trabalho. E a luta política também que nós estamos desenvolvendo, esse tempo difícil que espero sair dele, espero que ano que vem a gente tenha um cenário totalmente favorável que contribua com a educação antirracista que nós tanto almejamos e lutamos. Eu acho que vou concluir por aqui e que a gente possa continuar esse diálogo para além aqui desse trabalho e desse vídeo. Me coloco totalmente à disposição para continuar essa conversa, seja por aqui ou por outro meio, mecanismo. Tenho uma vida totalmente de dedicação a esse trabalho, porque é isso que me move e isso que me mantém viva. Axé. Axé, Sinara, muito obrigada pela sua fala. E agora, a próxima fala é da Pamela Carvalho. Pamela, conta um pouquinho mais para a gente sobre os seus projetos e sobre as suas experiências. Obrigada, Thaís. A gente vai falar assim pertinho do microfone, porque aqui do externo está com um pouquinho de barulho, só para não ficar vazando muito. Mas queria, antes de qualquer coisa, agradecer ao convite, dizer que é uma responsa, né? Falar depois de Sinara, Aniele, Ellen e Thaísa também. Então, fico muito honrada, muito feliz. Queria que esse encontro pudesse ser presencial com toda a rede, com essas mulheres pretas, potentes, mas a gente vai se encontrando nas presenças, nos momentos remotos também, né? O importante é isso, é acontecer e, de alguma forma, a gente conseguir comunicar, conseguir dialogar. Então, só agradecer. Eu vou tentar ser sintética, um pouco nesse sentido de ideias, reflexões, iniciativas também, mas acho que uma coisa que é importante, né, a gente discutindo esse tema, né, essa frase norteadora, que a gente pode chamar de suleadora, né, pensando nessa mudança de paradigma, essa pergunta se somos todos iguais, né, pensando em educação. E é importante dizer, e Aniele, Sinara, Ellen falaram um pouco sobre isso, que não somos todos iguais. Isso é importante, é essencial de ser entendido e ser admitido, inclusive, quando a gente fala sobre política pública, sobre educação. E tem aquela frase, né, que é quase um clichê também, como o Sinara trouxe, mas que é importante também a gente trazer, que não somos todos iguais e que precisamos tratar como diferentes aqueles que são diferentes, né? Uma coisa que é importante, um movimento que precisa ser feito, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de sociedade, é um movimento de dar vida às leis, né? A nossa sociedade é pautada em uma série de leis, códigos, normas, só que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma adaptação, uma leitura
do mundo real, das relações sociais e raciais, a gente percebe que o que está no papel não está implementado na vida real e cotidiana. A gente aqui na Maré tem uma discussão muito forte sobre segurança pública, né, por conta, inclusive, das inúmeras violações que a gente sofre por parte do braço armado do Estado. E semana passada, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, que a gente muitas vezes sabe o que está na lei e o que pode e o que não pode. Eu sei que, por exemplo, um agente da polícia não pode entrar na minha casa sem ter um mandato. Mas, muitas das vezes, dentro de um processo, né, de que aquela operação policial, por exemplo, já está sendo feita à margem da legalidade, então, muitas vezes à noite, né, com agentes do Estado encapuzados, a gente já é colocado num lugar onde a lei que está no papel não é cumprido. Então, muitas vezes, sabendo, inclusive, que a gente poderia perguntar: o senhor tem um mandato para entrar na minha casa? A gente não pergunta, porque muitas das vezes isso vai colocar ainda mais a nossa vida em risco. Então, é muito importante a gente ler, interpretar o que está no papel e se questionar, e estranhar, e perguntar: será que isso que está no papel está sendo realmente aplicado à realidade? Porque no papel, na Constituição, está escrito, né, que somos todos iguais, mas não somos tratados enquanto iguais. Então, as políticas públicas, as ações pensando em educação, têm que ser pensadas dessa maneira. Por isso que a gente traz, né, a importância do termo da equidade, da gente oferecer condições para que todos, em algum momento, estejam em pé de igualdade. Mas, no momento, não estamos. Não é uma competição leal, por exemplo, num processo seletivo, uma mulher preta, retinta, de origem favelada, estar competindo com um homem branco, cisgênero, de classe média. Essa competição não é igual e a gente precisa tratar esses processos a partir das nossas diferenças. E eu entendo que isso é importante porque são as diferenças, inclusive, que nos constituem enquanto sociedade, né? E pensando um pouco mais diretamente, a partir de uma perspectiva enquanto educadora, é interessante e essencial a gente pensar a diferença e pensar que não somos iguais, inclusive dentro dos espaços escolares. Sinara trouxe um pouco disso, queria retomar essa discussão, que muitas das vezes a nossa sociedade é pautada em modelos muito fechados do que é considerado inteligência, ou saber, ou conhecimento, né? As nossas escolas, inclusive, foram pensadas fisicamente enquanto espaço onde um professor vai estar lá na frente, né, da sala de aula, e os estudantes, e ainda tem essa discussão de estudante e aluno, né, pensando a origem do termo aluno, que seria aquele que é sem luz e que tem que ser iluminado, né, pelo professor. E olha que loucura, né, essa questão do sem luz e de quem é que vai trazer essa iluminação, né? E quem vai trazer essa iluminação, pensando as pessoas que ocupavam, por exemplo, os espaços de educação no Brasil, enquanto esse território estava se constituindo enquanto país, eram homens brancos, né? Quem escrevia, né, sobre o Brasil, quem falava o que era educação, o que era conhecimento, eram homens brancos. Então, esses homens brancos foram colocados nesse lugar de iluminar as pessoas, né? E aí, a escola, de alguma forma, se constitui nesse lugar, né? Enquanto vai ter uma pessoa que vai iluminar essas outras que vão estar enquanto plateia. E muitas vezes a gente observa que há uma reprodução dessa discussão e uma reprodução dessa crença, né? E o que acontece? As múltiplas inteligências das nossas crianças e dos nossos jovens vão sendo tolhidos por conta dessa ideia de que tem que sentar na cadeira, tem que saber fazer a conta perfeitamente, tem que escrever a redação plenamente. Isso é importante? É importante. Mas é importante também a gente valorizar outros tipos de saberes. Muitas vezes, aquela criança que chega inquieta, né, que está ali mexendo o corpo, que olha para um lado, olha para o outro, está trazendo uma série de saberes que o corpo escolar ainda não entendeu como lidar. Por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar outras pedagogias, né? Pensar pedagogias do corpo, pedagogias da encruzilhada, pedagogias da contação de história. Então, gente, só um instantinho, que realmente está vazando um pouquinho de barulho, né? Ou vocês conseguem me ouvir bem? Não? Ai, que bom, porque está uma barulhada aqui, está com uma obra aqui perto. Então, vou seguir. E é essencial, né, a gente ter as crianças e jovens como centro desse debate e observar que esses corpos têm linguagem, têm saberes, que não necessariamente vão ser os saberes que vão estar sendo expressos da forma que esse modelo de educação hegemônica vai esperar.
Por isso que é importante a gente estar aqui, a gente estar em rede, estar trocando, né, com quem está pensando educação, implementando educação, para que a gente consiga acolher e entender enquanto conhecimento e saber legítimo o que os nossos estudantes trazem. E aí, nesse sentido, aqui na Maré, em várias outras favelas, a gente tem feito uma série de movimentos de perceber que o território também vai trazer uma série de questões para esse corpo. Não consigo não dizer, né, que acho que a galera vai ver um pouquinho depois, mas no dia de hoje, né, que a gente está, tem uma pauta que é muito importante, né? Amanhã, na sexta-feira, vai completar um ano da chacina do Jacarezinho, né? Onde mais de 20 jovens negros e favelados foram assassinados pelo braço armado do Estado. Quando acontecem ações como essa, o território fica machucado, fica mexido. Gente, e aí imagino, né, que as professoras e professores que vão estar nos ouvindo já tiveram essa experiência de entrar em sala de aula um dia depois de operação de chacina, e é impossível não perceber como esses corpos dos nossos jovens estão expressando essa dor. E é muito difícil também para esse professor e para essa professora estar nesse lugar de acolher, de interpretar essa dor. Então, eu entendo que, inclusive, no campo da política pública, a gente tem que pensar que professores e professoras e estudantes são extensões dos seus territórios, da sua cor, da sua raça, do seu gênero, e que a gente precisa pensar modelos de educação que vão ser abertos ao que a nossa sociedade está construindo. E aí, nesse sentido, eu gosto muito de lembrar um caso que aconteceu comigo, né? No momento que eu estava entrando na adolescência e que eu estava passando por processos que eu não entendia, mas que eram já processos de hipersexualização, enquanto uma jovem negra. Isso com 11 anos de idade, né? Mas naquele momento onde o corpo vai sofrendo algumas mudanças, os meus seios começaram a crescer, e eu não entendia por que alguns olhares e algumas falas estavam acontecendo comigo. E quem me chamou num cantinho e me apresentou de uma forma muito sutil, muito delicada, de que aquilo era um processo de assédio e de que era importante eu estar dentro de uma rede de cuidado, foi uma das minhas primeiras professoras negras, a professora Maria de Fátima. E aí, ela dava aula, né, de português, mas ela percebeu, dentro daquela aula, dentro daquele espaço que é a sala de aula, que outras relações, para além do ensino-aprendizagem mais direto, estavam acontecendo. Então, e é muita responsa, né? Mas muitas das vezes é o professor ou a professora que vai ser o primeiro a perceber que está acontecendo um caso de racismo, um caso de assédio sexual, de assédio moral. E a gente precisa fortalecer esses professores e essas professoras para que eles consigam cada vez mais perceber essas situações e fazer esse processo de acolhimento com os nossos estudantes. Porque a gente percebe que, infelizmente, os espaços da escola, às vezes, reproduzem isso que a gente trouxe, essa discussão que a gente trouxe, que está na sociedade também, sobre racismo, sobre tolir esses corpos. Então, eu entendo, e aí isso foi muito especial na minha vida, né? Perceber que uma mulher negra, professora, estava me acolhendo num lugar de professora, mas num lugar também de mulher preta, e que percebeu em mim alguém que era como ela e que estava passando por processos que talvez ela mesma tivesse passado. Então, eu acho que por isso também é tão importante que a gente esteja aqui, né, e que a gente esteja fazendo essas discussões, entendendo que muitas das vezes, e que bom, né, a gente tem várias, pensando anos iniciais, a gente tem várias mulheres pretas, inclusive, falando de educação básica, educação pública. Então, é importante a gente entender aquilo de uma sobe puxa outra, né, de que é importante a gente estar nessas redes de acolhimento. E para já me encaminhar para encerrar, uma coisa que eu queria trazer, e que toda vez que eu ouço ela, eu fico muito, muito feliz assim, com isso, pensando as pretinhas leitoras, é que eu sempre tive uma curiosidade, uma coisa que eu ficava ali pensando, ficava, caramba, será que isso faz sentido? É que pessoas, né, adultas, que ocupam espaços de poder e de fala, geralmente são crianças que tiveram oportunidade de falar. Foram crianças que, de alguma forma, foram ouvidas. Então, a gente pensa, crianças brancas, né, meninos brancos, geralmente são ouvidos. Reparem isso nas nossas salas, nas nossas redes, inclusive, familiares e de amizade. Meninos brancos costumam ser ouvidos, costumam ser acolhidos, costumam ser credibilizados.
Muitas vezes tem uma briguinha ali na escola, e aí eu ficava reparando isso. Tinha um menino louro, né, de olho claro, isso na escola municipal. Então, assim, né, ele era considerado o suprassumo da beleza. E ele brigava com todo mundo, e sempre ele era colocado no lugar de estar com a razão, mesmo quando ele que tinha instigado a briga. Por quê? Pessoas brancas e homens são colocados nesse lugar do crédito. E aí as crianças negras, as meninas negras vão sendo colocadas nesse lugar da desconfiança, nesse lugar de não ter uma palavra na qual se deve acreditar. E aí a gente vai se tornando adultas com medo de falar. Porque a gente sabe que, será que vão acreditar em mim? Será que eu vou ter que ficar provando 1000 vezes que a vítima sou eu? Então a gente vai criando uma série de adultos e adultas, falando especialmente de mulheres negras, que não conseguem falar. E isso a gente observa que vai respondendo a essa demanda da sociedade, que é mesmo que a gente não fale, né? Então eu entendo que isso é projeto. Então, quando eu era criança, eu não tinha, né, essa reflexão assim como eu tenho agora, mas eu reparei isso, falei, caraca, sempre me botam como errado, então eu vou começar a tentar falar. E aí comecei a participar de movimento estudantil, me voluntariei para ser representante de turma. Eu lembro que deu uma confusão danada, porque a minha mãe ficou preocupada. Eu falei, caraca, eu vou ter que ficar indo no final de semana para a escola. Lá vai você se envolver com essas questões de política já desde pequena. Mas porque foi um espaço que eu entendi que eu poderia tentar falar. E fui silenciada muitas vezes, mas que eu acho que a professora Maria de Fátima e a minha mãe, mesmo com dificuldades, inclusive financeiras, conseguiram me acolher, e aí eu fui entendendo, caramba, eu posso falar. E hoje eu consigo estar no lugar de fala e, de alguma forma, ir dizendo para outras meninas negras que, como eu, tinham esse medo de falar, que é importante a gente construir esse espaço. Então, acho que é um pedido muito carinhoso, mas para que nossos educadores, nossas educadoras construam espaços de fala, especialmente para crianças negras, para meninas negras, porque senão a gente se torna adultas, e aí adoro quando Ellen traz Outlord, que entram no silêncio que é criado, a sociedade cria lugares de silêncio para a gente, e a gente precisa romper esses silêncios. Então, acho que se desde pequena a gente consegue ir rompendo esses silêncios, a gente se torna adultas muito mais seguras e que vão conseguir estar nos espaços onde a gente tem que estar, que são os espaços de poder sim, os espaços de tomadas de decisão e os espaços, né, que a Zoilda chamaria, a Zoilda Loreto da Trindade, que acho que é mestra de várias de nós, educadora, professora, né, a gente vai conseguir chegar no que a Zoilda chamaria de cidadania plena, porque voltando ao que eu trouxe lá no início do papel, está escrito que todos somos cidadãos, mas nem todos conseguimos exercer essa cidadania. Então, acho que a quebra desses silêncios, e começando isso na infância, começando isso nos espaços escolares, a gente finalmente vai conseguir caminhar para um exercício de cidadania plena. Então, discutir e implementar políticas de reeducação das relações raciais e políticas de combate ao racismo não é só uma questão que vai contemplar pessoas negras e pessoas indígenas. É uma questão que vai contemplar a sociedade como um todo e que vai garantir o que está no papel, garantindo que nós todos e todas, enquanto sociedade, conseguimos ter esse exercício de cidadania plena. Acho que é isso. Obrigada. Me vi em vários momentos, porque fui professora no EDI Clélia, que fica localizado na Maré. Então, fui muito abraçada por essa comunidade linda, que eu sou apaixonada. E tenho muitos amigos aí. Então, assim, muito bom se sentir em casa com cada um de vocês. E agora a gente vai falar justamente disso, né? Desses encontros, dessas narrativas, né? De uma maneira muito, muito sucinta e pouquíssimas palavras, porque a gente está com o tempo já bem curtinho, eu gostaria de que cada uma falasse um pouquinho sobre essas trajetórias, esses trabalhos, né, que se encontram nessa encruzilhada. Como eu falei, já estive na Maré trabalhando, assim como a Pamela, estive no desfile da Beija-Flor com a Aniele, Ellen é professora da rede, assim como eu, hoje estou na Geré também, que fica no mesmo prédio onde a Sinara trabalha. Então, assim, são trajetórias que se encontram. Onde nós nos encontramos, esses trabalhos, esses projetos se encontram, e os objetivos, as ambições, né, os impactos. Cada uma de vocês vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu começo isso, para seguir a ordem?
Bom, eu acho que a gente se encontra em muitos lugares, que eu vou meio que ser repetitiva na minha fala, na parte final, em relação ao conhecimento. Quanto mais a gente ganha conhecimento, acho que quanto mais a mulher negra, no geral, entende e adentra espaços e se alimenta de conhecimento, se nutre de conhecimento, a gente começa a se reconhecer de diversas formas. Eu tiro para mim esses temas, como, por exemplo, se eu falar aqui de escrevivências de Conceição Evaristo, acho que todas nós vamos olhar para um lado e falar assim, realmente, nesse meu projeto aqui tem escrevivência, porque passa pela nossa experiência de vida, passa por tudo. Quando eu decidi criar o Instituto Marielle Franco, eu sou atravessada por uma escrevivência, mas eu também sou atravessada por toda uma criação. E eu repito, assim, eu bato muito nessa tecla sempre quando eu falo com mulheres negras e sobre isso, porque nada seria de nós se não fosse por aquelas mulheres que vieram antes de nós, né? Abrindo caminho, fortalecendo aqui esse chão para que a gente estivesse aqui. Então, acho que nossos projetos, nossos objetivos se encontram na dor, como diz a Vilma, acho que sim, porque muitas vezes a gente perde pessoas, como foi o meu caso, você perde aquele amigo de infância na maré e toma um tiro de bala perdido, mas você também se encontra no amor das mulheres negras. Eu acho que eu não estaria de pé hoje com o Instituto do tamanho que se não fosse pelas mulheres negras me segurando, me botando no colo e falando, cara, aqui tem um caminho, vamos lá, vamos trilhar. Se não fosse, né, possível ler Conceição, Sueli, se não fosse possível estar com Jurema, com Lúcia, com Bianca Santana, e olhar e falar assim, não, aqui também tem esse espaço, é aqui que eu quero me fortalecer, é aqui que eu quero estar, e trilhar a partir desse ponto, não só um futuro melhor, que é o que eu acredito, de estar ali debatendo e pensando, né, que as vidas negras importam, mas que as mulheres negras estão sempre ali no topo das violências, e como que a gente muda isso, né? Como que a gente consegue conversar, dialogar, como que a gente consegue incentivar, incidir, protagonizar mulheres negras quando elas estão vivas e não mortas. Então, eu acho que eu celebro esse projeto aqui, essa mesa, essa fala, de estar aqui com vocês, porque é isso. Eu quero celebrar a Ellen, Pamela, a Sinara, a Thaísa em vida. Eu entendo o legado da Mari, eu entendo o que houve, mas eu preferia 1000 vezes estar celebrando a minha irmã viva. Eu acho que é aí que a gente se reconhece. A gente se reconhece também no amor, na força e para pensar esse futuro melhor para nós. Obrigada, Aniele. Agora vamos para a fala da Ellen. É muito importante ouvir essas mulheres e se atentar para o movimento de transformação que o agora nos apresenta. Então, ouvir essas histórias plurais me remete a pensar a vitalidade, a resistência, o empoderamento, que simboliza um evento cíclico de formação constante. A gente tem aqui a possibilidade de estar aprendendo umas com as outras, e eu imagino que você que esteja nos assistindo possa ampliar essa rede, essa roda de saberes com os seus pares e também com toda a comunidade que cerca a unidade de ensino na qual você é referenciado. E eu falo isso porque, de verdade, como todas as mulheres que por aqui falaram apresentam, nós somos formadas por uma série de histórias que antecederam esse nosso lugar que você hoje conhece, né? A minha formação literária foi introduzida pela minha mãe Eva, que era uma mulher que na época não tinha terminado o 1º grau. Então ela pedia para que eu escrevesse cartas para enviar para os parentes dela em Belém, e depois eu tinha que ler para ela. E foi assim que a minha leitura, a minha escrita ficaram excelentes. E todo mundo falava que era professora. Também era, mas era muito minha mãe ali, me ouvindo, tomando leitura na beira da pia, e eu escrevendo o que para minha mãe era importante de ser registrado. E essa experiência é uma experiência que realmente marcou a minha vida. Por isso que aprender com as costureiras da sua comunidade, como é que a gente trabalha matemática, proporção de pano, tamanho, centímetro, compreender com os profissionais do seu território como é que eles utilizam a língua nas comunicações, nas elaborações, o corpo, quando Pamela fala das outras pedagogias, é fundamental para compreender que a escola não deve estar sozinha nesse trabalho de pensar a formação de cidadania. Nós precisamos
é convidar todos e todas para que nós estejamos juntos num trabalho que possa, de fato, ser significativo, não só para quem está na sala de aula, mas para toda a sociedade, porque essas pessoas, elas estão no mundo. Nossas crianças, adolescentes, eles estão vivendo. A gente não forma para sair da escola e viver, né? A gente tem, na verdade, o privilégio de poder compartilhar com eles e elas tantas coisas incríveis que, sei lá, a gente jamais saberia se não fosse contar. Então, acho que as nossas narrativas se encontram muito. Eu tive 10 minutos de fala e me senti extremamente agraciada por todas as outras falas aqui. Dizer para vocês que essa é mais uma tentativa de fazer as nossas crianças e adolescentes falarem, seja a partir do livro, mas pode ser a partir da dança do TikTok, está acontecendo aí, está bombando, mas que pode também ser uma dança mais comprometida com o cenário atual, uma brincadeira que leve em consideração as referências de vida que a gente está tendo e que não somente pode ser descompromissada também, o ócio é um direito nosso, eu gosto, mas que podem também alcançar outras possibilidades. Então, eu acho que é importante a gente pensar a possibilidade de variar os enfrentamentos contra toda e qualquer forma de injustiça social através de todas as redes possíveis. Então, me sinto muito agraciada e contemplada, acho que a gente se encontra nessas falas também. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui me formando com vocês, ouvindo educadoras tão importantes para mim, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Obrigada, Ellen. Sinara? Oi. Então, eu vou continuar dialogando e falando o que a Aniele e a Ellen já falaram aqui sobre esse ponto. É nisso que a gente se encontra, na palavra, nas narrativas, nas escrevivências, na criação de possibilidades para que essa palavra preta, para que essa palavra da cura, carregada de valores, vivências e conhecimento, continue em ação, continuem nossos projetos, nossas ações, seja no espaço político, seja no espaço da educação, seja na criação de iniciativas como a das Pretinhas Leitoras, por exemplo, do Instituto Aniele, que vai garantir ali as narrativas, as falas, as experiências. Eu estou agora na gerência de livros e leitura, pensando muito nisso, né? Nessas escritas, nessas narrativas, de garantir esse acervo. E aí eu quero, já foi falado aqui na Beija-Flor, já foi falado aqui desse encontro, é isso que a Beija-Flor vem falando para a gente esse ano, gente. Nossa gente preta tem feitiço na palavra, do Brasil acorrentado ao Brasil que não se cala. Então, é nisso que a gente se encontra. A gente é esse Brasil que não se cala, que nunca se calou, que vem lutando para ter esse lugar de fala, esse espaço onde a nossa vida, as nossas narrativas, onde a gente vem tentando tirar esse libambo, esse tapa-boca que nos foi colocado e que a todo tempo tentam colocar de novo na gente, e a gente vem construindo espaços, vem construindo narrativas. É nisso que a gente encontra quando eu olho para a Aniele, para a Ellen, para a Pamela. É isso, garantir esse lugar de fala, essa palavra que já foi dita aqui. Porque a nossa palavra é isso, a gente tem o que dizer para o mundo. Eu tenho dito que vamos pensar um novo modelo de sociedade. Converse com as mulheres negras, a gente sabe disso, a gente carrega em nós essa fórmula, esse conhecimento, esse pensar. Por isso que a gente precisa garantir esse direito político de falar, de estar nesses espaços que formula, que demanda, que dita, que vai criar essas nossas possibilidades, porque a gente sabe a partir da experiência. E quando a gente trabalha a partir de nós, pelo lugar social que nos foi imposto, que a gente é colocado, a gente vai resolvendo todas as outras camadas. Todas as outras camadas estão contempladas humanamente, em termos de direitos na gente. Isso já está sendo dito não por mim, a Angela Davis está falando isso, a Bell Hooks está falando isso, todo mundo está falando isso, a Zoilda. A gente tem essa fórmula. Então, que a gente continue se encontrando nisso, né? Que a gente continue se encontrando
que os nossos professores e educadores possam ter as nossas falas, as nossas narrativas como ponto crucial de pedagogias que vão ser construídas. Que a negritude, a gente está falando aqui desse tema, né? Uma semana reportada da nossa mesa sobre a questão das relações étnico-raciais. Então, é isso, que a gente possa construir, que os professores possam construir esses novos paradigmas. Se pautem, olhem essa negritude. Eu gosto muito quando a Bell Hooks fala que o amor à negritude é o único elemento que pode superar a supremacia branca. E quando a gente está falando de supremacia branca, a gente está falando de uma estrutura racial, né, gente? E aí ela vai dar conta das questões de classe. A gente está falando disso, não dá para negar. E quando eu falo de estrutura racial, eu estou falando de todas as ideológicas, falando raça ideologicamente, né, gente? Que a gente já sabe que humanamente a história é outra, mas que a gente possa olhar como têm sido construídas as relações étnico-raciais e entender que isso pauta mesmo, porque quando a gente assumir isso, a gente vai ver que isso é crucial para a gente mudar os paradigmas, as quebras e construir os novos modelos precisando. E tem muita coisa aí, a gente vai ter que prestar atenção. Então, que esse nosso encontro narrativa de escrevivências e experiências, onde a gente tem uma palavra preta construída desde o início, desde o Brasil acorrentado ao Brasil que não se cala, que a gente possa se pautar nisso e continuar nos encontrando nessa nova construção de sociedade que nós precisamos. Obrigada, Sinara. Pamela, eu vou pedir para você fazer a sua fala e se despedir, que aí depois, quem não se despediu, se despede e a gente faz o encerramento, tá bom? Combinado. Então, já vou agradecer, que encontro maravilhoso, essa possibilidade de trocar, de como Ellen trouxe, aprender, né, com essas mulheres maravilhosas. Então, agradecer a Thaísa, a Ellen, a Sinara e a Arielle, agradecer a toda a equipe que está nos bastidores também, né, que para que a gente consiga realizar esses encontros, tem uma galera na edição, na organização, na produção, e agradecer a todo mundo que vai nos assistir e me colocar disponível também para trocar, para estar nos espaços de educação, que a Anne trouxe isso, né? A saudade da gente estar na sala de aula, né? Então, vamos trocar, vamos cuidar desses espaços, né? E desse sentido do encontro, para fechar, e aí retomando de novo a Audre Lorde, né, ela tem um ensaio onde ela fala da transformação do silêncio em linguagem e ação. E acho que isso é um lugar de encontro, poderia ficar horas aqui dizendo vários lugares de encontro nossos, porque fiquei aqui na minha mente, assim, lembrando de várias coisas, assim, lembrando de muitos anos atrás, eu assistindo Contação de História da Sinara, enfim, passa um filme aqui na cabeça, e que bom a gente estar aqui, mas acho que esse movimento de transformar o silêncio em linguagem e ação é uma coisa que é muito importante, que acho que é um ponto muito importante desse nosso encontro aqui, tanto aqui quanto nos outros espaços onde a gente se encontra. E acho que um outro lugar que é comum, né, que é difícil, mas que é um lugar onde eu, Aniele, Sinara, Ellen e Thaísa também nos encontramos, é um lugar de criação de outro projeto de mundo. Existe um projeto de mundo que está implementado, que é um projeto racista, é um projeto misógino, é um processo pautado na cis-heteronormatividade, e a gente está construindo um outro projeto de sociedade e um outro projeto de país. A gente está tentando hackear de alguma forma esse projetão aí que está implementado, né, que foi pautado no estupro, no genocídio da população negra, no extermínio da população dos nossos povos originários, assim como está acontecendo agora, né, onde 25 pessoas da etnia Yanomami estão desaparecidas. Como é que pode sumir 25 pessoas, gente? A gente está falando de um lápis que some, a gente está falando de ser humano, de pessoas. Esse é o projeto de Brasil que está implementado. E a gente está construindo e apresentando um outro projeto, pautado em outros valores. Por isso é tão importante também a gente trazer os valores civilizatórios afro-brasileiros, né, cunhados por Azul da Loreto da Trindade. Esses são os valores que a gente está pautando, de circularidade,
de oralidade, de axé. É sobre isso que a gente está falando. E eu não sei se a gente vai estar aqui para ver esse projeto totalmente implementado na nossa sociedade, mas como várias que vieram antes da gente plantaram uma sementinha que a gente está colhendo agora, a gente está também continuando esse plantio, regando essa terra, para que outras que virão depois de nós possam colher e, mais uma vez, trago de novo esse termo da cidadania plena. Né? Eu acho que a gente se encontra aqui na construção de um projeto político para que as nossas crianças, inclusive, consigam viver uma cidadania plena. Obrigado, Pamela. Aniele pode se despedir. Em sequência, não preciso chamar, já pode ser em sequência, a Ellen e a Sinara. Gente, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês, vou deixar um super beijo, e Thaísa, você foi maravilhosa pela condução, e por estar aqui dividindo esse momento com vocês, mulheres lindas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de me deixar tão feliz, tão bem instrumentalizada, tão bem afetada com essas mulheres incríveis. Muito obrigada pela mediação, Thaís. Eu quero deixar aqui meu abraço para essa gerência que se importou em nos trazer para cá. Nós sabemos a importância desse solo, falar com professores e professoras da Rede Municipal de Ensino realmente é algo que me engrandece muitíssimo. Acho extremamente importante esse espaço de formação. Me coloco à disposição hoje através da Secretaria de Mulheres da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu venho também discutindo educação, e estou à disposição nas redes também do Pretinhas Leitoras para que a gente possa continuar esse papo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade dessa conversa. Quero agradecer também a essa gerência por esse trabalho que tem sido desenvolvido, que eu tenho acompanhado, inclusive. Também me coloco à disposição ali, a partir da Secretaria Municipal de Cultura, à disposição a partir da gerência de livro e leitura, coloco à disposição esse espaço, né, essa biblioteca, esses espaços também de aquisição de conhecimento e de letramento, me coloco à disposição para diálogos, para construção, e que a gente possa se encontrar por aí. Um beijo carinhoso, Thaísa, maravilhosa. Muito obrigada pela condução, pela recepção, pelo carinho. Você é demais. Axé, gente. Axé para todos nós. Queria agradecer também a todas as nossas convidadas pelo aceite, né, desse convite especial de estarmos juntas hoje. E também queria deixar um nosso muito obrigado a todos pela participação na roda hoje, que compõe a primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2. Obrigada também a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de avaliar o nosso encontro. A Escola de Formação Paulo Freire disponibilizou um link para isso. Ele está bem aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. Só com a avaliação preenchida será possível receber o certificado de participação da semana, ok? E é bom lembrar que todas as mesas e rodas de conversas dessa semana ficarão disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Por isso, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para receber todas as novidades da programação. Amanhã tem mais conversa e mais reflexão. Não percam! Tchau, gente!